E aí galera, tudo bom com vocês? Mais aqui um vídeo pro nosso canal. E hoje eu quero falar com vocês um assunto bem interessante. No caso, não vai ser bem uma segunda parte daquela primeira parte que eu falei do livro de Enoque, mas vai ser mais ou menos uma teoria que eu levantei a partir do que aconteceu ali no livro de Enoque. Eu queria compartilhar com vocês aqui hoje no meu canal essa minha teoria que eu levantei sobre o que aconteceu ali depois daquele acontecimento que os anjos tiveram filhas com os filhos dos homens, com as filhas dos homens, e que Deus, no caso, puniu eles, o banindo-os do céu e amarrando alguns desses anjos no submundo para toda a eternidade. Bom, gente, meu nome é Rômulo e eu estou trazendo para vocês mais o canal. Espero que vocês fiquem até o final do vídeo, curta, compartilhe, entendeu? E vamos lá para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, beleza? Bom, galera, vamos lá falar sobre o que aconteceu realmente, sobre minhas teorias que eu tenho. Bom, gente, depois que Enoque falou, ele comentou, foi revelado ele as visões do que aconteceria no dilúvio, ele passou todo o restante do livro escrevendo sobre revelações e sobre coisas que o Senhor fez e tal. E eu, no caso, deixei isso para outro vídeo. Mas eu pensando um pouco sobre o que aconteceu posteriormente, a gente sabe que os anjos, eles ensinaram para os homens, para as pessoas, ensinamentos que eram proibidos por Deus, proibidos, que eram restritos, eles não podiam passar para a humanidade. São esses ensinamentos, a astronomia, a astrologia, evoluídas formas de cultivação, de plantio, o acompanhamento dos movimentos da lua, magia, feitiçaria e também a confecção de todo tipo de instrumento de arma e a manusear também espadas, facas, esse tipo de coisa. Bom, gente, o que aconteceu? Depois que os anjos tiveram esses filhos com as filhas dos homens, surgiram gigantes, que o banho de sangue foi grande, acredito eu, Deus foi lá, fez todo aquele dilúvio, matou, gerou toda aquela humanidade, e Deus, no caso, preservou, no caso, como ele também tinha dito a Enoque, ele preservou Noé e a sua família. No caso, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Foram as pessoas que, no caso, subiram na arca para poder começarem, no caso, a vida aqui na terra do zero. Como Deus baniu esses anjos lá do céu, esses anjos ficaram aqui na terra. O que aconteceu? Quando o povo terminou o dilúvio, que as águas se baixaram, que a arca pousou ao chão, Noé, talvez muito triste ou pensando pelo número de pessoas que morreram, que ele viu todo aquele dilúvio, ele bebeu, tomou algumas vinho demais e se embriagou. Quando Noé se embriagou, o seu filho Cã o viu despido e zombou dele, escarneceu de seu pai. Quando ele voltou em si, estava em sua mente sã, ele foi falado para ele que o seu filho Cã tinha zombado dele. Ele foi lá e tomou uma atitude de ira, sem pensar, e amaldiçoou a sua descendência do seu filho, no caso, Canaã. Acredito eu que nesse momento surgiu um espaço para que os anjos, agora demônios, usassem essa oportunidade para distorcer a criação de Deus. E no caso da início a civilizações pagãs, onde que não acreditavam em Deus. Para quem não sabe, eu quero ligar esse vídeo totalmente a Cã, porque Cã, a partir de Cã surgiu Canaã, e Canaã gerou outros filhos que teve Nirode. Nirode, para quem não sabe, foi um homem mais poderoso que surgiu naquela época. Ele era um poderoso caçador diante do Senhor, ele tinha muita habilidade com caça, e ele foi o primeiro homem a constituir uma civilização. Ele fundou cidades inteiras, ele tipo que se elegeu um prefeito, um líder daquelas cidades, e a partir também daí teve a ideia de fazer uma torre, que é a Torre de Babel, para que essa torre chegasse até o céu. Onde eu quero chegar? É que a partir do momento que Cã, ele foi, de certa forma, amaldiçoado por seu pai, ele desprezou os ensinamentos de Deus e começou a seguir ensinamentos dos anjos. Começou a praticar coisas que os anjos tinham ensinado para eles e que eram restritas, proibidas. E a partir desses ensinamentos, ele começou de certa forma, ter uma vantagem na Terra, pelo fato de que ele tinha um conhecimento que acredito eu que Noé proibiu seus filhos de pôr em prática, não todos, claro que depois eles colocaram em prática também, porque fez parte da vida deles,
mas aquele que Cã teve o início, talvez com sua esposa ali, ou a esposa de algum dos seus irmãos, a praticou por esses ensinamentos em prática. Isso formar civilizações. E acredito eu que a partir daí surgiu os sumérios. Para quem não sabe, os sumérios foi uma civilização pagã que existiu há um tempo atrás e que a partir dela, hoje muitas coisas que utilizamos como a matemática, como o alfabeto, a escrita, como evoluídas formas de agricultura e também estruturas com pirâmides, com pedras que pesavam não sei quantas toneladas, foram, no caso, obras feitas pelos sumérios. Os sumérios, em suas pinturas, gravuras nas paredes e na argila, eles retratavam seres gigantes, entendeu? No caso, pessoas com um tamanho bem maior do que o deles, com asas de anjo, e que nessas gravuras tinha esses seres como seus deuses. E no caso, esses deuses aí é onde surgem os demônios que tentaram, no caso, criar essa religião pagã de que Deus não foi Deus que criou o universo, e sim eles, e que eles eram a sabedoria que tinham que ser seguido. E começou a distorcer aí e criar essas civilizações pagãs a partir desse acontecimento. Então vemos também aí, gente, que os sumérios eram um povo tão evoluído, que eles desenvolveram, no caso, um sistema de político bem evoluído, escrita, também conseguiram fazer a escrita, desenvolver a escrita, e que eles começaram a crescer de uma maneira muito grande mesmo. E a gente vê, a partir daí, que esses seres que são os Anunnakis, que eles retratam como descidos do céu, que muitos acreditam que são extraterrestres, que na verdade ajudaram eles a conseguir esses conhecimentos muito mais avançados, muito mais à frente para a sua época. Ele atribuíram a extraterrestres, na verdade não são extraterrestres, simplesmente os anjos do Senhor, que estavam no meio deles e que colocaram esses ensinamentos em prática. Simplesmente isso daí. Hoje a gente tem um alfabeto, o A, B, C, D, E e tudo mais, tanto o grego como todos os que existem, todos derivaram dos ensinamentos escritos sumérios. Então os sumérios, sim, foram eles que ensinaram, nos introduziu a escrita em nossas vidas. E também, no caso, os sumérios, para quem não sabe, tem um deus, que é um deus lá que fica, que é o tipo que está no topo de seu panteão lá. Ele tem El, o nome do deus é El. E para quem não sabe, ou coincidentemente, todo mundo sabe, os anjos do Senhor terminam com El. Gabriel, Uriel, Rafael, e todos eles têm o El no final. Mais um ponto ainda que fortalece a minha teoria de que essas pirâmides que foram erguidas no Egito, lá também no reino sumério, foram feitas por gigantes, por descendentes de gigantes que herdaram, talvez, quem sabe, alguma nora de Noé, tinha no seu sangue sangue de gigante, talvez, não sei, a sua avó, o seu avô, o seu pai, a sua mãe tinha no seu sangue descendente de gigante. E esse povo foi que herdaram desse povo essa genética com esse tamanho que poderia, quem sabe, essa força sobre-humana que poderia, no caso, facilitar essas construções ali naquela época. Ou também, quem sabe, também pode levantar a teoria de que foram erguidas essas pirâmides antes do dilúvio. E o dilúvio não destruiu essas pedras, simplesmente submergiu elas na época que os gigantes estavam vivos, e depois que submergiu, que sumiu, acabou o dilúvio, ficou somente a história para contar e eles relatar isso aí para a gente poder hoje ver que esses seres existiram nessa época antes do dilúvio. Também tem teorias também, os deuses, no caso os titãs, que são atribuídos aos gregos, também são deuses, pessoas baseadas nos contos desses gigantes que existiam também no período do dilúvio, antes do dilúvio aí, que o dilúvio no caso pôs fim. Mas resumindo, o que eu quero deixar forte para vocês aqui é que sim, os sumérios, eles seguiram em práticas os ensinamentos dos anjos, e hoje a astronomia, tanto que os sumérios também, eles eram astrônomos incríveis. Eles tinham muito conhecimento dos anos, do sol, dos dias, tudo eles tinham. Então é mais fortalecendo mais ainda essa minha teoria que eu tenho. E mais uma curiosidade também é que Ur dos Caldeus, que de onde Abraão surgiu, na verdade Ur é uma cidade suméria que foi fundada pelos sumérios. Então Abraão, entre aspas, ele pode ser um descendente de um sumério, entendeu? E esse povo, no caso,
se originou ali dos sumérios. Bom, gente, o meu vídeo fica por aqui, minha teoria fica por aqui. Talvez tenha mais coisas que talvez eu poderia querer falar, mas no momento eu não vou falar. Mas outro vídeo, talvez eu prepare um vídeo falando só da religião suméria e eu conto para vocês mais sobre essa incrível civilização que existiu aí, que são, no caso, o povo que adora os anjos caídos do céu com seus ensinamentos. Um abraço para você, até mais, curta o vídeo, compartilha aí e a gente vai preparar mais vídeo para vocês aí, trazer mais aí e vocês ficarem mais por dentro desses assuntos. Falou, tchau, tchau.